Vamos a mais um vídeo dos nossos dias comemorativos, dias que estão no nosso calendário, que a gente não se dá conta da presença deles, nem é muito comentado, nem muito falado. Hoje é dia 21 de agosto e é o Dia Nacional da Habitação. Esse dia existe no nosso calendário e acontece todos os anos desde 1964. É o dia em que ficou instituído nacionalmente, nas nossas leis, nos nossos registros, na nossa política social, o direito à habitação, que todo cidadão deve ter direito à sua casa, né? Todo mundo tem que ter lugar para morar. Será que isso acontece? Eu estou aqui com uma visita ilustre, bota as mãozinhas aqui, é o Pedro, fala oi. Oi. Isso. O Pedro vai fazer esse momento devocional comigo, porque todas as vezes na oração do Pedro, ele lembra de orar pelas pessoas que não têm aonde morar, né? E esse não deveria ser uma preocupação nossa, né? De nenhuma observação nossa, porque nós temos uma lei que garante, né? Que deveria garantir direito à habitação para todas as pessoas. Mas muita gente não tem aonde morar. Muita gente às vezes até tem aonde morar, mas prefere continuar morando na rua, né? Porque às vezes a rua é um lugar melhor do que a sua própria casa. O direito à habitação deveria ser um direito para todos, e a habitação deveria ser o lugar mais seguro para todas as pessoas, né, Pedro? Deveria ser o lugar mais feliz para o indivíduo, deveria ser debaixo da sua própria casa. E, no entanto, muitas das vezes, a sua habitação não é um lugar onde as pessoas querem viver e nem é um lugar muito feliz. Ou algumas pessoas não têm aonde morar, não tem como garantir aí o direito do dinheiro do seu aluguel, não tem como viver aí numa casa, debaixo de um teto. Ou, como a gente tem visto aí, tem acontecido muitos desastres ecológicos, né? A gente teve aí agora recentemente uma ilha, né? Uma parte lá do Havaí sendo destruída, né? Que a gente viu na reportagem, né, Pedro? Uhum. Foi destruída aí por um incêndio e as pessoas que sobreviveram, porque infelizmente muitos morreram, né? Tiveram suas casas destruídas, todas as suas coisas destruídas, mas também teve a sua própria vida destruída, né? Morreram por conta desse acidente lá no Havaí, e as casas ficaram todas destruídas. E a gente viu na reportagem como é que foi a cidade, Pedro. Ficou desmoronada. Não sobrou nada, né? Ficou tudo sob cinza, porque as casas lá eram feitas de madeira, né? Diferente da nossa casa, que é alvenaria, que é tijolo. Lá as casas eram feitas tijolo e cimento, né? Aqui é feito assim, lá era feito com madeira, e as pessoas ficaram sem suas casas, ficaram muito desabrigados, muita criança, né? Desabrigada, muito adultos desabrigados, jovens. Teve gente que perdeu mãe, teve gente que perdeu filho, teve gente que perdeu a família inteira, né? Infelizmente, nós vamos orar, né, também por essas pessoas. A gente não conhece, mas na reportagem a gente viu muitos brasileiros que saíram daqui e foram para lá para viver, né, melhor, para ter uma condição melhor de vida, e infelizmente tudo que conseguiram lá foi destruído pelo fogo. E acontece por aqui também, né? Aqui no Brasil está tendo também algumas ventanias, as pessoas têm perdido suas casas com enchente, com fogo, com tempestade, né? Enfim. O direito à habitação hoje nos faz lembrar dessas pessoas que nesse momento estão em situação sem habitação, sem lugar para morar. A Bíblia, claro, Deus tem muito para conversar sobre isso, né? Deus vai conversar com a gente lá em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente vai falar, na verdade, vai começar no capítulo 4, no verso 13, e vai até o 5, versículo 6. Desculpa, até o versículo 7. Né? Então, a gente vai começar no capítulo 4, verso 13, e vai terminar no 5, verso 7. E a gente vai preparar. E hoje a gente tem aqui algumas coisas que a gente vai usar para fazer o nosso momento devocional, que eu vou estar mostrando aqui. Nós vamos usar alguns detalhes de papéis decorados. Esses papéis a gente consegue achar em papelaria no tamanho A4, ou então cartolina, né? E tudo, mas também, se não tiver, pode usar papel branco e pintar, né? Colorir, fazer aí esses retalhinhos de papel. Esses aqui azuis é o Pedro que vai usar. A gente vai fazer ali na Bíblia dele. Esse é do Pedro. Ele vai usar alguns recortes também do material do dia, das datas comemorativas lá, datas especiais, né? No nosso calendário de agosto, que está disponível gratuitamente no grupo do WhatsApp e do Telegram, né? Do Projeto Mente Bíblica. Então, tem lá alguns recortes. Ele vai usar vai usar esse da casinha aqui. Ó, qual das duas você quer, Pedro? Essa aqui ou essa aqui? Vai usar os prédios, deixa eu só mostrar aqui. Vou usar os prédios aqui, a casa. Vou usar, né, mais tira de papel. Essas tiras de papel azul são todas do Pedro. E essa daqui. Eu vou usar a casinha. Tem aqui uma casa com chavinha. Esse de estrelinha também é pedacinho retalhinho de papel do Pedro. Vou usar essa aqui com flores. Os meus já estão mais recortadinhos, que era para adiantar. E vamos usar essa toalhinha. Essa é uma toalhinha de papel. Vou mostrar. Calma aí, deixa eu achar aqui ó, a posição. Aqui a toalhinha de papel. Ela, na verdade, vem assim, branquinha. Né? Ela vem branca. E aí a gente pinta. Esse aqui eu pintei e ficou desse jeito aqui. Pintei com caneta marcador de texto.
O Pedro vai fazer o dele aqui agora da cor que ele quiser. Os detalhezinhos dele aqui, tá bom? Qual a cor que você vai pintar? O seu? Verde. Verde. A gente pega um pedaço de papel. Vou pegar aqui um pedaço de papel. Aí. O que é papel? A gente pega um pedaço de papel para poder botar embaixo, assim, né? E aí ele vai pintar aqui de verde, tá bom? Então bota aqui em cima. Verde. Não pega. Vou pegar as canetinhas aqui. Bom é o marca-texto que é mais gordinho, mas a canetinha você pode escolher qual. Também. Posso dar 3 cores? Pode. Deixa eu ver esse azul aqui. Esse azul aqui. Esse verde aqui. 3 cores. Isso. Mostra aqui as 3 cores. O Pedro vai usar 3 cores. E enquanto ele pinta ali, você vai pintando. Pode pintando devagarinho para não dobrar o papel, sempre na mesma direção. Deixa eu mostrar como que pinta. Segura aqui pra mamãe aqui assim, ó. Pra eu ver. Isso, vou mostrar como que pinta aqui, ó, com uma delas. Cadê a testa dele aqui? Só pra começar, depois você vai continuar, tá? Ó, pinta sempre assim, ó. Ah, desculpa, filho. Pinta assim, ó, tá? Sempre na mesma direção, pra não estragar o material, tá bom? Então vai lá. Pode pintar. Enquanto ele pinta, eu vou marcar aqui o texto que nós vamos ler. E vou comentar aqui, começar a conversa, né? Depois você conversa aí com Deus a respeito daquilo que ele tem para falar para você. Vou marcar aqui o meu da habitação. Vou marcar o da habitação, na verdade vou marcar de cinza. Vou marcar com cinza. Começa do 3, que diz que as Escrituras Sagradas dizem, e eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos, pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e essas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. É difícil a gente entender que alguma coisa difícil acontece para a glória de Deus. Normalmente, quando algo difícil, alguma situação difícil acontece, a primeira coisa que as pessoas fazem é perguntar cadê Deus? Onde Deus estava quando tudo isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Principalmente quando... Não tem nada a ver com isso. Pois é, né? Principalmente quando é situação de... O negócio é bom é Deus. Isso, e quando é assim, a situação de chuva, tempestade, né? Que nem foi nos vendavais, aí, nos furacões, né? Nos tornados que estão destruindo as cidades, as pessoas perguntam por que Deus permite, por que Deus permite. E, na verdade, esses tornados, esses furacões, são eventos da natureza que Deus já permitiu que o homem dominasse, né? Lá no Havaí foi questionado a questão das autoridades não terem avisado, não terem dado notícia, né? De que aconteceria um tornado. O próprio responsável por essa parte, né? Deu um depoimento de que ele deveria ter anunciado, ele deveria ter feito, quer dizer, teve uma falha humana na história, mas algumas pessoas ainda questionam por que Deus permitiu, por que Deus mandou, por que Deus fez. Deus deu todo o recurso para a pessoa sobreviver, né? Para a pessoa decifrar aí o clima, né? Que parece ser tão difícil de ser dominado. E, no entanto, a Bíblia vai dizer, olha, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e essas façam mais orações de agradecimento. A gente hoje tem o dia da habitação e nós deveríamos ser gratos pela nossa casa, nós deveríamos ser gratos por termos aonde morar, por ter um teto, né? Nós deveríamos ser gratos por morarmos num país que não tem, o tornado não passou, ou se passa, né, onde a gente mora, mas que nós temos condições de estarmos com a nossa casa de pé, com a nossa casa ainda inteira. Então a gente precisa ser grato por aquilo que a gente tem. Então hoje, a primeira coisa que a gente tem que fazer no dia da habitação é agradecer a Deus pela casa que a gente tem, pelo teto que a gente tem, né, pela habitação que a gente tem. Tem pessoas que foram abandonadas em alguns lugares, e que foram expulsas de alguns lugares onde deveria ser a sua habitação e que conseguiram abrigo em outro lugar. Então deve ser grato, né? Deve ser grato por aquele lugar. Não é ficar remoendo o passado de que eu não moro na minha casa, não é mais a minha casa, essa casa não é minha, essa casa eu moro de favor na casa de alguém. Não, você tem um lugar para viver, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que todas as coisas acontecem para que um número cada vez maior de pessoas olhem para essa situação e tenham como ser gratos. Até as pessoas que sobreviveram, mesmo olhando para as casas todas destruídas, né, lá no Havaí, tudo queimado, as pessoas sempre falam assim, olha, o principal a gente precisa agradecer que é que a gente continuou vivo. Então, mesmo no desastre, mesmo na situação muito difícil, ainda há motivos para ser grato a Deus. Sempre haverá motivo para ser grato a Deus. Se temos um teto, devemos ser gratos a Deus. Se não temos o teto, devemos ser gratos a Deus também, porque Ele vai providenciar um socorro. E aí o texto continua, que por isso nunca
ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. É essa pequena e passageira aflição, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Nós não precisamos, nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Que o nosso olhar esteja sempre voltado para aquilo que Deus nos dá, que não necessariamente é o material. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e manter a esperança. Ele diz, olha, por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, mesmo seja difícil. Eu tenho fé que aquelas pessoas lá do Havaí, elas vão se restabelecer. Elas vão se reestruturar, elas vão voltar. E quando a gente viu a reportagem, eu falei, eles vão passar, eles vão reconstruir, eles vão conseguir. Sabe por quê? Porque Deus coloca em nós a esperança. Quando a gente enxerga que o principal não é o material, o que acontece é que Deus renova as nossas forças e as nossas esperanças. Então nós temos aí a renovação das nossas esperanças. Se a gente ficar olhando só para o material, querendo cada vez mais, isso é muito desgastante, né? Isso é muito desgastante. Sabemos que se for destruída tem temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Olha o que o texto está dizendo, Pedro, que se a casa temporária que nós temos, que nós vivemos, for destruída, o que vai acontecer é que Deus vai nos dar um edifício construído por Ele, que não se destrói, que não foi construído por mãos humanas. Então, se aquilo que nós temos temporário for destruído, Deus ele vai conservar a nossa vida. É essa esperança que a gente tem que ter, essa certeza que a gente tem que ter. Se a gente passar aqui, morrer aqui, a gente vai viver no Céu. No céu. Muito bem, você vai marcar seu texto aqui, ó. Pode continuar pintando, só vai marcar aqui o texto que você leu, 5:1. Vai até onde está o 2, cadê? Isso, marca. Sobe aqui, sobe. Isso, 5:1. Se essa casa aqui terrena for destruída, nós vamos morar no céu. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Hoje, no dia da habitação, a certeza que a gente precisa ter é que a nossa habitação eterna está garantida. E como é que a gente pode ter essa certeza, Pedro? Como é que a gente pode ter certeza que tem a vida eterna? Fazendo o quê? Pedindo perdão pelos pecados e que mais? Orando, pedindo a Deus para ser o Senhor da nossa vida, né? Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. A gente precisa receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente recebe o nosso Senhor e Salvador, olha, que ele diz no versículo 2, por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora. A gente sofre, tem dificuldade, tem lutas, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa casa no céu, viver lá no céu, sem dor, sem sofrimento, né? Sem ter que pagar aluguel, sem ter que, né, ficar pensando sem ter que ficar economizando para pagar aluguel, sem ter que ficar pensando, será que um desastre vai derrubar a minha casa ou não, né? Mas quando aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nós nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca que é o nosso corpo, né? Que é material. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Quem nos dá a garantia e a certeza de que temos uma casa eterna, um prédio celestial, que isso é verdade, que Ele construiu uma casa para nós, é o próprio Deus, né? Ele coloca o Espírito em nós como garantia. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estaremos longe do lado do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, o nosso texto é até aí, no verso 7. O que ele está dizendo aqui? Que a gente pode acreditar que tudo isso aqui é passageiro, mas a nossa vida garantida em Cristo Jesus é eterna. É eterna. E quem garante isso é o próprio Deus. A gente precisa ficar temeroso se alguma coisa vai mal com as coisas terrenas aqui? Não. Alguma coisa material sumiu, foi destruída pela tempestade, a nossa habitação foi destruída. A gente precisa entrar em desespero? Não. Se nós temos a certeza de que é o Senhor quem nos garante uma vida eterna, nós vivemos não mais pelo que vemos, mas pela fé. Ou seja,
Sabe aquele momento lá no início do texto que a gente leu? Que a gente vai perceber que tudo isso, tudo tem um propósito de Deus para acontecer, para que Ele seja glorificado e mais pessoas possam aprender a respeito de Deus. O meu testemunho diante das dificuldades vou te mostrar. O meu testemunho diante da dificuldade vai fazer as pessoas terem a sua fé renovada. É triste ver o que aconteceu, o que acontece, ou ver as pessoas sem habitação? Sim, mas o Senhor Deus é quem cuida de cada um deles. A gente consegue perceber Deus cuidando de todos eles, né? Providenciando pessoas para cuidar deles, para estar com eles, para abençoar a vida dessas pessoas. Então, nós vamos orar agradecendo a Deus para que Ele continue, agradecendo a Deus pela nossa habitação e pedindo a Deus para que Ele continue ajudando as pessoas que não têm, né, Pedro? Que elas enxerguem que mesmo numa situação difícil que possam estar, elas podem ter esperança de um lugar eterno no céu, né? Aqui você vai marcar o verso 5 aqui também. 5. Onde está o seu versículo 5? Aqui começa, tem um cantinho, né? Lê. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Muito bem, pode marcar igual você marcou aqui, em volta aí do 5. Quem nos deu a garantia de que isso é verdade, que existe esse lugar eterno, né, construído para a gente morar, foi Ele. Então, tudo aqui é passageiro, tudo aqui pode desabar a qualquer momento. A nossa certeza está em Deus, que é o nosso Senhor. Hoje, no dia da habitação, nós vamos agradecer pela habitação que temos, vamos pedir por aqueles que não têm, né, não têm aonde habitar, aonde morar. Vamos pedir para que Deus também seja com aqueles que têm até um lugar onde habitar, onde morar, mas não é um lugar seguro, por qualquer razão, né? Não é um lugar feliz, não é um lugar seguro, não é um lugar que ele consiga sentir o amor de Deus pela vida deles. E vamos orar também agradecendo a Deus pela certeza de que nós temos a garantia de uma habitação eterna. A lei nacional de direito à habitação é uma lei falha, porque ainda a gente anda pelas ruas e vê muita gente sem casa. Então é uma lei falha, né? Porque é uma lei feita por homens e os homens falham. Mas Deus garantiu habitação para todos que creem nele como Senhor e Salvador. Ele falha? Não. Se todos crerem nele, vai ter casa para todo mundo? Vai ter casa para todo mundo, né? O céu foi feito para todas as pessoas que creem em Cristo Jesus. Já acabou de pintar? Muito bem. Mostra aqui como é que ficou. Aí, olha como ficou o tapetinho do Pedro. Deixa eu para cá aqui assim. Opa, aí. Muito bem. E aí a gente vai colar. Vamos começar então a fazer a nossa arte, né? E aí fala para mim. A gente vai orando enquanto isso, tá, Pedro? Primeiro nesse lugar seguro, que é o tapetinho da nossa casa. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tapetinho. Não precisa orar. A gente vai colar. Enquanto a gente cola, deixa eu botar cola para você passar o dedo. A gente vai orando. Vamos orar agradecendo pela nossa casa. Você gosta da sua casa? Sim. Gosta? Meus amigos. Dos seus amigos. Qual é a parte da casa que você mais gosta? A cozinha. É a cozinha, principalmente quando ela tem comida, né, filho? Onde você pode colar? Você pode colar aqui? Vai fazer aonde? Não, vai colar onde o tapetinho? Aqui? Esse ladinho aqui? Aí vai tampar o texto. Tampa esse texto aqui, ó, que é... Isso, né? Tá? Pode fazer aqui desse lado, que aí não tampa o texto bíblico. Agora para o lado. Dá pra perceber. Captei. Ó, a gente vai passar a cola, Pedro. Vamos passar a cola só no meiozinho aqui, ó. Só no meio, passa aí. Porque se passar, a gente vai passar para outra folha. Isso, só no meio. E vamos posicionar aí. Então vamos orar agradecendo enquanto a gente cola. Obrigado, Deus, pela minha casa. A casa que eu vivo com os meus filhos, meu esposo, né? Muito obrigado por você. Eu tenho para agradecer? Isso. Ora, já pode orar agradecendo. Agradecer muito obrigado, eu cada um. Sou todo mundo que vai na rua, né? E hoje que me falando dessa lição, assim. Que tudo ocorra bem, né? Em todas as casas, né? Mas muitos ventos, muitos furacões que destruíram muitas casas. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agradece especificamente pela sua casa. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha casa que tem tudo que precisa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá? Aqui, agora a gente vai colar. Você tem um aí, aqui? Só que é diferente do centro. Isso, mas corta em volta certinho, que o meu já tá recortado. Espera. Espero. Tô só colando, tá? Eu vou esperar para colar. Ah, esperar para colar? Então tá bom. Então vou fazer as anotações do texto aqui do lado. Tá? Pode ser? Pode. Deixa eu fazer as anotações. Bem, vou fazer as anotações. O primeiro, que tudo acontece para o bem. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Deixa eu só botar... Fecha aquela folha que você tava... Eu te dei. Aqui. Vou manchar aqui a página de trás.
Tudo aconteceu para o bem de vocês. Vou botar aqui, ó, tudo para o bem, para eu lembrar disso, né? E tudo o que acontece é sempre para o bem, para que mais pessoas possam glorificar a Deus, né? E as pessoas que não conhecem ele, mas Isso. sabem que ele existe. Muito bem, mesmo que as coisas às vezes não sejam muito boas, né? Não seja uma situação muito boa. Ainda assim é Deus cuidando da gente, né? Depois eu falei a respeito do viver pela fé, que é uma pequena e passageira aflição, Amém. que vai trazer uma glória enorme, porque a gente não pode olhar para as coisas materiais. Então eu vou colocar aqui, ó, O que você vai não escrever? desanime. Não, você não vai escrever agora não, peraí só um pouquinho. Pode colar aí o seu. Escolher. Ah, você vai escrever aqui no meio, ó. Qual é a cor que você vai escrever aqui? Tem que ser escura. Escura? Dá um preto aí. Preto. Escura? Só pensei em preto. É pra escrever? Você vai escrever aqui no meio, dia da habitação. Dia Isso. Eu vou continuar escrevendo aqui do texto. da Ó. habitação? Uhum. Isso, faltou um H aqui, habitação, hein? Faz um Hzinho aí, pequenininho aí. Aqui no ar? Isso aí, dia da habitação, certinho. Eu botei aqui, ó, tudo é para o bem, no primeiro texto aqui, do verso 13, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, do 13 até o 15, depois do 16 até o final do capítulo 4, 18. Eu botei não desanime, a gente não pode desanimar, porque a gente tem que ter a expectativa de viver pela fé. E é depois, no restante do texto, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, o material finda, mas a nossa casa é eterna, quando a gente confia em Cristo Jesus. A gente vai colar no meio aqui do tapetinho. Isso. Vamos colar no meio do tapetinho, aí você pode passar em volta todo, assim, ó, para colar no tapetinho. Eu já colei tudo, mas não vou colar tudo. Vai entrar as abinhas. Vou colar aqui, ó, no meio. Deixei uma pontinha levantada, porque eu vou botar as bandeirinhas. É pra deixar isso? Eu vou fazer bandeirinha. Tu vai fazer bandeirinha? Sim. Então vamos fazer bandeirinha. Mas como é que faz? Me ajuda aqui pra fazer. Pode botar, pode colar. Cola aqui no meio, olha, vê a direção aí. Isso. E esse azulzinho aí é pra escrever o dia de hoje, 21 de agosto. Depois você escreve. Isso, prende aqui. Eu deixei um espacinho pra... Isso, deixa levantadinho aqui, ó. Depois você escreve. Vamos fazer a bandeirinha. Tem um aqui, ó, listadinho. Tem um pequenininho, não? Aqui. Tem um pequenininho. Não, pra fazer a bandeirinha assim, ó. Faz aqui o triângulo que você já sabe. Sei não. Sabe não? Sabe sim. Vou colar aqui, ó. Viu? Mas eu não sei, ó. Aí, viu? Saiu. Faz dois. Divide ao meio isso aí e faz dois, ó. Aqui, ó, o meu, ó. O meu, na verdade, tem três, ó. Tem mais um pra aqui. Meu Deus. 3? Eu tenho três. Ah, o segundo foi. Ó, a gente já orou agradecendo. Aqui, mais uma bandeirola. Isso, só fazer, ó. A bandeirola. É que assim já tá assim, né? Ah, pode ser. Pode ser. Mas onde que eu vou colocar? Você vai colar aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. Nas beirinhas. Bota um... Isso. Uma medalhinha, né? Tipo uma medalhinha. Isso aí. É um medalhão mesmo, né? Medalhão do Zul. A gente já orou agradecendo. Mas como é que vai colar? Não colei. Vai passar a cola, né, meu filho? Como é que vai colar? Só bota assim, ó. Um pra cada ladinho, tá? Isso. E aí aperta aí pra colar tudo. Tudo junto. Isso, pode passar cola aqui embaixo dele um pouquinho pra ele ficar, senão vai sair. Todos? Passa cola. Aperta. Aqui. A gente já orou agradecendo. Passa aqui. Orou agradecendo pelo lugar onde a gente mora, né? Por ter uma habitação. Agora então a gente vai orar. Você já até orou, na verdade, né? Pedindo a Deus por aqueles que não têm. Mas agora eu vou orar. Novamente. Eu vou orar, porque você orou bem específico por aqueles que não têm, para que Deus ajude. Mas eu vou orar por esses especificamente, que eu ainda não orei, né? Só orei agradecendo. Vou orar especificamente por aqueles que não têm onde morar. Isso, nem o que comer. Enquanto isso, você escreve aqui, ó, 21 de agosto. 21/agosto, que é o dia de hoje, dia da habitação. E depois você vai orar por aqueles que perderam as casas, né? Lá nesses desastres lá do Havaí, tá bom? Deus, muito obrigado, porque o Senhor abençoa a nossa casa. E eu te peço, por aqueles que não têm onde morar,
por aqueles, ó Deus, que por qualquer razão vivem em um lugar que não tem teto. Seja porque ficaram desabrigados, seja porque fugiram de casa. Que todos esses, ó Deus, possam entender a necessidade de ter o Senhor Jesus como Salvador para ter certeza de um lugar eterno, uma casa eterna, segura, uma casa onde eles vão se sentir amados e seguros, ó Deus. Que eles possam ter, ó Deus, essa reconstrução dessa referência que é a habitação, Senhor. Que o Senhor seja com eles. Aqueles que estão na espera de um abrigo porque sofreram algum desastre, que o Senhor possa ser com eles também durante esse período, com as crianças, ó Deus, que ficaram sem suas casas, sem seus quartos, sem seus brinquedos. Que o Senhor seja com eles nesse momento. Que o Senhor guarde, ó Deus, a vida deles nesses lugares onde tem abrigo para muita gente misturada. Que o Senhor os livre, ó Deus, de todo sofrimento desnecessário, além da perda da sua casa, da sua habitação. Que o Senhor seja com essas pessoas, ó Deus. Eu te peço que o Senhor possa ser também com aqueles que até têm aonde morar, mas é um lugar tão triste, tão sofrido, ó Deus, que passam por tantas humilhações e dificuldades dentro da casa, que não se sentem, ó Deus, parte da casa, não se sentem, ó Deus, abrigados na sua própria casa. Que o Senhor tenha misericórdia desses também, que esses, ó Deus, também encontrem no Senhor a esperança, que seja passageiro esse sofrimento, que eles encontrem a esperança no Senhor para dias melhores, para uma eternidade, ó Deus, num lugar seguro também, abrigado no Senhor. Que a sua paz chegue a esses corações, que eles sintam o cuidado do Senhor, mesmo diante de toda essa dificuldade, toda essa aflição. Que o seu Espírito Santo ajude essas pessoas a sentirem que o Senhor as ama, mesmo eles estando nessas circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora o Pedro vai orar pelas que lá do Havaí que perderam a casa. Específico por isso, tá, filho? Porque naquela hora justamente eu tinha Isso, ora por esses, de lá do Havaí, tá? Porém, o Papai do Céu me perdoe, não sei cada um. Para não ser as pessoas que estão na Havaí, sempre perdendo todas as casas, porque não foram, assim, não sei olhar que olham para onde morar, eles estão ficando no meio, assim, né? Que felizmente vai poder acolher as pessoas que estavam lá no Havaí, assim, né? Que perderam as casas, assim. Abençoe todo mundo lá no Havaí também. E todas as pessoas que ainda têm casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Amém. Então vamos seguir. Vamos colar a casinha. Embaixo agora a gente vai fazer. Agora eu não entendi o que eu Isso, mas antes da casinha lá embaixo, agora você vai fazer aqui embaixo, ó. Com os seus tapetinhos, você vai fazer um triângulo aqui, ó. Bota um triângulo aí, tá vendo? Você vai passar cola, ó. Você vai passar cola só na beirinha, aqui e aqui. Só na beirinha, pra prender aqui assim, ó. Tá? Entendi. Só na beirinha, hein? Tá? Eu vou passar no meu aqui, ó. Na beirinha também? O meu tem uma casinha aqui que eu vou colar no meio. Deu até vontade de cantar. Eu te agradeço, meu filho. Vou cantar? Uhum. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bom, meu Senhor. Senhor, aqui, ó, assim, pra lá. Tá bom. Só colar. Aqui vai sobrar, ó, filho, um pedacinho, ó, você coloca. Deixa eu Isso. Ou você faz tipo bandeirinha aqui desse lado. Isso, Tá? bandeirinha. Amém. Obrigado, Deus, te agradeço, né? Agradeço pela certeza da salvação, porque é ela que faz ter sentido todo o restante, né? Tudo pode passar, as coisas podem ruir, né, de repente, igual foi a situação, né, das pessoas desabrigadas. Mas se nós temos a certeza de que o Senhor Deus, pode ser, que o Senhor Deus nos salvou, isso nos dá segurança, né? E a gente vai conseguir sempre ter um coração grato, porque não tem presente maior, né, do que a certeza da salvação. Certeza da salvação, né, filho? Eu tenho aqui um pedaço de papel que sobrou também.
com aqueles furadores, né? Eu tinha cortado, feito as florzinhas, eu guardei o retalhinho, porque foi tão bonitinho, né? Parece uma bordinha, né, filho? E aí eu vou colar aqui na beirinha aqui da folha, tá? Mãe, Vou tirar pra cá. mãe, Oi. você põe no lugar errado. Ih, passou do lado da bandeirinha? Não tem problema não, passa agora do outro. Não, passa atrás e deixa depois quando secar, vai ficar brilhoso. Deixa eu mostrar aqui, ó, daqui. Passa pra mim, não. Ó, o Pedro passou cola do lado que esse é o lado avesso. Ele deveria ter passado cola aqui, né? Aí ele passou, errou. Não tem problema, né? A gente espera depois secar, passa aqui atrás e continua, tá bom? Vai ficar brilhoso. Deixa eu passar aqui, ó. Desse lado aqui. Não tem problema, né? Errar. Na verdade, não tem erro, né? Fala assim, essa foi minha intenção. Essa era a minha intenção desde o início. Pra ficar brilhoso. Pra ficar brilhoso, né, filho? Fica bonito. Ó, tem que levantar um pouquinho a folha aqui pra ver aonde. Aí, cola aí. Você não tirou a pontinha que sobrou, não? Tirei. Aperta aí. Ah, eu tô. Aí, vai. Passa aqui, ó. Aí, Nosso trabalho foi completo. aperta aí, agora tá com cola, tem que apertar aí. Não uma cantinha. Ah, tem uma Aqui, cantinha que não, tem uma cantinha que funciona pra mim. Aperta aqui no meio pra ele entrar aí na dobrinha da Bíblia. Bacana. Isso, muito bem. Super esperto. Vou passar aqui, ó. E nós somos, então, pela nossa certeza da salvação. Tudo vai passar. Então uma música assim, né? Tem, filho? Qual? Tudo vai passar. Eu esqueci como é que vai. Você não lembra, não? Não. Não lembro, filho. Não? Eu lembro de uma mais emoção. Ó, olhei aqui com a bordinha pra fora aqui mesmo, ó. Tá? Vai ficar na beirinha do livro. Vamos continuar a música? E aqui, qual? Canta, ele tava cantando isso aqui, não terminou. Por tudo que tem feito. A gente terminou, você quer cantar de novo, a gente canta. Por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Você sabe o início, mãe? Começa assim, por tudo que a gente tem que fazer. Vamos pela casa? Vai. A casinha vai ficar aqui embaixo, a minha. Ah, mãe, vou botar aqui, ó. Pode colocar mesmo. Você pode colar aí. Ele faz um Só chega mais pra cá, porque senão quando você fechar a Bíblia. Peraí. Quando você fechar. Opa. Fechar a Bíblia. Isso aí. Aqui, enquanto eles. Aqui tem os menininhos, corta em volta também, pra colar aí do lado. Cadê a tesoura? Cadê os meninos do Eu não cortei. Cadê meu, Pedro? Não sei. Eu não mexo nesse negócio. Salva por ter morrido em meu lugar, te agradeço. E a tesoura Tem outra do Te Agradeço, meu filho, que é aquele assim: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu amor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não falho, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu amor. É o que me crescer, eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu não falho, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Amém. Filho, você vai colar agora esse aqui, ó. Fiz um Eu não marcadorzinho. tenho. Esse é seu. Só cortei pra você aqui no tamanho certo. Você vai colar aqui na pontinha assim, ó, com a chavinha pra fora. Ué. Ah, vai ser um... É?
Vai ser o quê? Não sei. Vai ser um... Vai ser um marcador? Isso. E aí, o marcador pra mim? Acho que a Bia caiu. Pera aí. Só não pode cair. Minha mãe já tem um monte de marcador. Você precisa ter mais marcador. Oi? Você já tem um monte de marcador. Pra que você quer mais marcador? Tem mais marcador? Você já tem um monte. Olha pra mim, é pra você. Ah, você não vai fazer pra você não? Esse aqui não, eu vou fazer aqui, ó, diferente. Esse aí é pra você escrever o que você aprendeu, né? O mais importante não é o trabalho de arte. O mais importante é o que você aprendeu dessa conversa com Eu Deus. posso Né? botar o que eu acho? Sim, Posso falar pra você? pode, claro. Que tem que ter... Não, como é que se chama aí? Tem que agradecer ao que você tem. Tem que agradecer. Pode botar? Pode, mas tem que agradecer especificamente pelo que você tem hoje, é o quê? Que a gente está agradecendo. Família. A família, a casa, né? Uhum. Pode pôr aí. Agradeço. Aqui. Você se diz? Com 2 S. Você se diga, meu filho, você se diga. Aqui. Mano, tô fazendo 3 pedidos. 3 pedidos? Tá pedindo? Não, tô agradecendo. Aham. Tudo bem. Agradecer nem tem limite, né? Agradeça o quanto tu quiser, né? Ele fez o que ninguém... Deus fez o que ninguém podia imaginar, né? Ele acreditou e isso é tudo. Ou seja, Deus pode mudar tudo. Tudo, né? Toda e qualquer situação. Até aquela que ninguém acredita, né? Ih, não tem jeito, não tem mais jeito, agora já era, não tem mais solução. Mas claro que tem solução com Jesus. Com Jesus sempre tem solução. Quando pensa lá, ai, como as pessoas lá do Havaí, né? Ai, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou recomeçar? Com Deus, é possível, né? Com Deus. Com Jesus. Tudo é possível. Com certeza. Isso aí. Com Jesus é Não tem do possível. água, é. Tudo é possível sem seus sonhos, viver. Aí eu mudei. Tudo é É, possível. fez uma paródia. Tudo é possível. Só com Deus. Tudo Só com é Deus, possível. né? Tudo. Pronto. Vou soltar aqui que acho que colaram aqui. Aí, Esse é meu marcador. eu só esqueci de escrever no meu dia da... Aqui, mãe, habitação. quando eu tiver uma casa pra mim, eu vou botar isso daqui, vou lembrar. Vai lembrar, Vou amor? botar isso daqui como um chaveirinho da minha casa. Ai, que bonitinho. Pode mostrar aqui na câmera? Vou mostrar aqui na câmera. Deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui. Ó, muito bem. Vai ser o chaveirinho da sua casa, né, meu filho? Uhum. Tá certo. Muito lindo. E roupinhas. Vamos aqui. Ó, esse aqui é pra ficar aqui dentro, ó. Ah, não pode tirar. Hum? Eu ia botar com um chaveirinho da minha casa. Então, mas fica solto, ó. Aí, ó. Tá aí dentro. Viu? Tô fazendo roupinha. Tô fazendo roupinha. Fazendo roupinha dos bonequinhos. Eu esqueci de colocar que é dia da habitação aqui. Vou fazer uma tagzinha aqui, ó. A Tabita. É, esqueci. Vou botar. Deixa eu escrever. Cadê a caneta? Comigo. Escrevi de azul. Você tava procurando tanto que eu tô usando? Era preta, mas... Pode Tá de usar, azul. né? Não, meu tá tudo de azul. Meu tá tudo de azul. Dia da habitação com letra H, né, Pedro? Habitação. Qual é o dia da habitação? 21 de agosto. 21 De agosto. de agosto. Vou abrir a porta da minha casa. Antes de abrir a porta da minha casa, agradeço pela minha família e pelos meus amigos. Não, e pela minha casa e pelos meus amigos. Agora eu posso abrir a porta. Isso aí. Todo dia antes de sair, todo dia antes de quando voltar, agradecer, né? Ô mãe, você tem aquele adesivinho? Não sei, depois a gente olharia. Você ainda tem, né? Mas você tinha? Tinha. Ó, o meu ficou pronto também, ó. O meu também ficou. Mas eu boto um triangulinho assim. Um triangulinho.
Ainda Posso vai- colar? Esse é um celular. Aonde? Aqui. Aí vai tampar tudo. Pode colar aqui, ó, igual eu fiz, ó. Assim, ó. Pode ser. Fica bonitinho. Cola pra mim, faz. Peraí. Que a minha cola acabou. Isso. Aqui, Pedro, ó. Ó, encaixa. Opa, vai. Aí, Pedro, olhei. Colou? Olhei, só espera secar pra não colar no seu chaveirinho. Ó, colou. E agora o chaveirinho não entra, Pedro. Por quê? Calma aí. Não, entrou. Entrou. Isso vai sair, meu Deus. Eu tenho que lembrar, do 2 Coríntios, essa foi, de todas as edições que eu fiz dessas devocionais, essa foi a melhor. Essa foi a melhor, filho? Você gostou dessa? Sim. Que bom, né? Então recomendo todo mundo a fazer, fala. Por favor, mande um monte de like e se inscreva no vídeo. Isso, e faça também, né? Fala aí, fala com faça seus também. filhos, com a sua Faça com seu família. filho, fala com seus tios, fala com seus avós, fala com seus pais, fala com todo mundo da sua família. Para ser grato pelo dia da habitação, habitação. né? Seja grato pelo dia da habitação, pelo lugar que você mora, né? E que Deus abençoe todas as casas, né, meu filho? Todas Com as a paz famílias. e a alegria dele. Em nome de Jesus. Amém. E obrigado. Agora terminando. Obrigado pela certeza da vida De todo mundo. eterna. E de Em todos. nome de Jesus. Amém. Amém. E de Deus, todos, né? tchau. Deus Tchau. abençoe.